Boa noite a todos. Recentemente, eu recebi queixas de alguns servidores, alguns monitores, que, quando recebem o seu pagamento, não está recebendo o valor final equivalente a um salário mínimo. E aí eu fui verificar, né, junto a alguns setores aqui no município, e percebi que não recebe no salário base, mas recebe um complemento, né, para chegar ao salário mínimo. E eu lembro que foi feita aqui pela casa, se eu não me engano, pelo vereador Isaías, uma indicação com relação a juntar esse valor ao salário base, para que no final ele receba o salário integral. E também fica aí o meu pedido ao Poder Executivo para olhar essa questão, né? Porque ainda não foi agrupado esse complemento ao salário base do servidor. Foi uma indicação do Isaías de outro vereador aqui da casa, se eu não me engano foi do Aurélio. Também é uma indicação que já tem um tempo que foi feita, e como os servidores ainda procuram essa regularização, né, fica aí o meu pedido para o Poder Executivo analisar e olhar com carinho essa questão. Muito obrigada a todos. Projeto de Lei número 055 de 2025 institui o projeto cultural de ensino de balé e dá outras providências. Então, gente, eu queria aproveitar para falar um pouco sobre como que nasceu esse projeto. Então, no início do ano, eu ouvi algumas pessoas da população que me queixavam o seguinte, que no município tinha aulas de balé, funciona ali na Casa da Farinha, né? Já tem algum tempo que tem essas aulas de balé lá, mas é feito de forma privada, ou seja, cobra, né, das mães para oferecer as aulas de balé. E aí, então, como algumas pessoas vieram até mim e falaram, tem alguma possibilidade de criar um projeto nesse sentido para quem não tem condições financeiras de pagar por essas aulas? Isso mexeu muito comigo. A partir daí, eu comecei a conversar com o nosso assessor jurídico sobre a possibilidade de fazer um projeto que fosse legal, que fosse atender a essas pessoas que precisam. Então, eu comecei colocando uma emenda a número 012 na LDO, e no mês de junho, né, de 2025, e posteriormente eu coloquei o projeto, tudo feito com o apoio jurídico dessa casa. E então eu acredito muito que a gente tem que levar em consideração que a gente ouvir essas pessoas que precisam é muito importante, porque ainda tem muitas mães, muitas famílias que não conseguem arcar, né, com essas aulas, pagar. Então, se a gente pode, junto com o executivo, promover isso, né, cada um fazendo a sua parte, então foi daí que nasceu a ideia de fazer, de colocar esse projeto, ajudar essas pessoas carentes que não têm condições de pagar por essas aulas. E eu imagino a angústia dessas mães que me procuraram, né? Ver outras mães pagando, outras crianças frequentando essas aulas e as filhas reclamarem em casa que tinham vontade de fazer e não poder. Então, é um projeto muito bonito. Eu espero, assim, que vocês aprovem esse projeto, que eu acredito que vem somar muito, principalmente para as pessoas que não têm condições. E esse projeto, ele tem o objetivo de promover a inclusão social, desenvolvimento artístico e físico, bem como incentivar a prática da dança como forma de expressão cultural, atendendo as crianças e jovens de 2 a 17 anos. Então,
Aqui fala da questão que vai envolver principalmente quem tem vulnerabilidade social e as inscrições serão abertas e gratuitas à comunidade e será via Secretaria de Educação e Cultura. Então, eu peço aos demais vereadores que me apoiem nesse projeto. Muito obrigada a todos. Com a palavra, a senhora vereadora, professora Soene, para a leitura da emenda do projeto de lei número 056 de 2025, de sua autoria. Projeto de lei número 056 de 2025 institui aulas de zumba e hitbox nos espaços públicos e dá outras providências. Também gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre como ele nasceu. Há muitos anos aqui nesse município já acontecem aulas de zumba e já aconteceu em diversos espaços. Aconteceu no ginásio, aconteceu na escola Professora Osana, já aconteceu na Casa da Farinha, já aconteceu na creche Mãe Bela. Então, mas às vezes, no tempo que eu frequentava, eu também frequentava a zumba, a gente sofria muito com a questão do espaço, porque nem sempre a gente tinha o espaço naquele horário que a gente desejava praticar a zumba. Às vezes, na escola, que era um local muito bom de fazer as aulas, eu frequentava essas aulas no período noturno. Quando tinha aula, a gente perdia o espaço. Quando tinha aula do EJA, no período noturno, nós perdíamos o espaço de praticar. E eu, passando por tudo isso, junto com as meninas que praticavam zumba, me comprometi que quando eu tivesse a possibilidade de fazer alguma coisa por esse grupo, eu faria. E também no início do ano, coloquei também, tá junto aqui na emenda 012 de 2025, na LDO, dentro das prioridades, dentro do orçamento, para que isso fosse favorável, para que isso acontecesse. E esse projeto de zumba e hitbox precisava de espaço. Então, quando eu estava fazendo ele juntamente com o apoio do nosso assessor jurídico, eu frisei essa questão, que sejam espaços públicos, porque aí a gente poderia ter essa opção, de fazer nos espaços públicos. Isso é importante porque vai atender jovens e idosos. Então, vem aí prevenir muitas doenças com essas atividades. E também para ser gratuito também, para que pessoas que não tenham condições de pagar possam fazer. Porque, às vezes, a gente tinha que contribuir de alguma forma, para que essas aulas, financeiramente, para que essas aulas acontecessem. Então, eu pensando também nas mulheres que não têm condições de estar pagando, pensando também na saúde dos nossos idosos, porque tem que ter atividade física para eles, que vai trabalhar a questão da prevenção da saúde deles. E então foi colocada essa questão de trabalhar e de oferecer essas aulas gratuitas de zumba e hitbox, que é uma modalidade que o hitbox já tem aqui também no município, e seria uma forma de oferecer isso para a população. Então, peço novamente aos senhores vereadores que aprovem, porque quem ganha com esse projeto é a população. Muito obrigada a todos. Então... inclusive, vereador Aurélio, consta aí no artigo 6º do nosso projeto que ele vai receber, sim, doações, patrocínios de pessoas físicas e jurídicas, convênios, parceria, e só vem para somar. Na verdade, o meu projeto institui, mas quem vai colocar em prática é o Poder Executivo. É só uma forma de regulamentar, para que assim as pessoas que precisam tenham acesso. E agradeço o vereador Evaldo pelo parecer, e eu acredito que quem ganha com isso é a população, que é quem precisa de fato.